Olha, eu quero me dirigir a você que sonha em aprender eletrônica. Você que vê os equipamentos eletrônicos, que já viu uma placa, uma fonte de alimentação, de qualquer que seja o equipamento. E isso pode ser desde uma placa de vídeo de um computador a uma placa de TV, uma fonte de TV, seja ela LCD, seja ela de LED, seja ela mais nova ou mais antiga. A eletrônica é a mesma, aplicada nesses circuitos que formam uma inteligência artificial e produzem um efeito que na maioria dos casos é imagem e som. O problema é que nós sabemos que muitas pessoas têm o sonho de aprender a lidar com isso. Gostariam de aprender a pegar um equipamento como esse, olhar para ele, saber o que é cada coisa daquela ali, cada componentezinho daquele ali, o que significa. Pegar um instrumento e saber analisar. É muito, mas muito significante quando você vê um equipamento que está paralisado eletronicamente, você abre ele, você domina aquilo ali, você sabe consertar. Tem o sabor de saber vencer aquele defeito e a realização pessoal de ter aquele conhecimento. Eletrônica, antes de ser uma profissão, é uma terapia. É possível você curar vários problemas, inclusive depressivo, estudando eletrônica, se você gostar, se você se apaixonar por aquilo ali, se você realmente se dedicar àquilo ali e fizer daquilo ali mais que uma profissão, um hobby, né? Uma terapia, como eu falei. Pois muito bem. Para você estudar eletrônica, para você vencer isso tudo, desafiar esse mundo da eletricidade, da corrente elétrica, dos componentes eletrônicos, dos circuitos eletrônicos, você não precisa muito não. Basta ter alguém com boa vontade, alguém com honestidade, alguém com amor pelo que faz, querendo te ensinar, e você na outra ponta, dedicado, querendo aprender, que dá resultado. Aprende sim, vai desenvolver e vai chegar a um nível de conhecimento satisfatório. Para estudar eletrônica, precisa no mínimo duas etapas. Em primeiro lugar, entenda o seguinte: eletrônica ninguém vence. É uma ciência que não se pode chegar ao fim. Quanto mais se estuda, mais se aprende, mais se desenvolve, mais se tem para aprender. Eu sou o professor Sebastião, sou conhecido como professor Seba, sou de Recife e já sou professor nessa área há 23 anos. Então, e não sei muita coisa, não sei tudo. Sei o suficiente para ensinar, gosto do que faço, amo minha profissão, passo meu conhecimento para os meus alunos, trato meus alunos como meus, que é uma outra realização, você saber que alguém está se desenvolvendo, você saber que alguém aprendeu, que alguém se libertou através do conhecimento na eletrônica e que você é o responsável por isso, que foi você que passou esse conhecimento. É assim que eu me sinto cada vez mais realizado com o meu trabalho. E eu estou querendo dizer para você que está vendo esse vídeo que para aprender eletrônica, para aprender tudo isso que eu estou passando aqui, não precisa você sair da sua casa. Não é necessário você se arriscar nas estradas, na noite, nos trânsitos, para aprender não, nem frequentar uma escola de ponta, muito menos gastar o dinheiro absurdo para aprender tantinho assim. Como eu acabei de te falar, para aprender eletrônica precisa dos dois principais esteios. Um professor que fale claro, que gosta de ensinar, que vai te passar o conteúdo repetindo até você aprender, e você do outro lado aceitando isso, se desenvolvendo e querendo cada vez mais conhecer.
É natural que não se pode aprender essas coisas pulando etapas. Há uma escada, um degrau de aprendizado. E como é esse degrau? Primeiro, para se aprender eletrônica, é preciso aprender eletrônica básica. E o que é eletrônica básica? Eletrônica básica é você conhecer individualmente os componentes eletrônicos que compõem qualquer circuito eletrônico. Isso agora pode ser a fonte de uma TV, como eu falei, a fonte de um computador, a fonte de alimentação de qualquer que seja o equipamento, a placa-mãe ou placa lógica de qualquer que seja o equipamento. Para quando você colocar aquele equipamento diante de você, tirar a tampa dele e encontrar o circuito eletrônico, olhar para aquele circuito e saber identificar visualmente cada componente daquele ali. O que é o componente, o que ele está fazendo ali, como se analisa aquele componente para saber se ele está bom ou se ele está ruim ali dentro do circuito e qual é a função que aquele componente está fazendo ali, interligado a outros componentes, associado a outros componentes, para fazer um trabalho. Isso é eletrônica básica. É a primeira coisa que se precisa ter para poder, a partir daí, se avançar num projeto de conhecimento. É o alicerce seguro, bem feito, para você avançar agora para onde você quiser ir na área da eletrônica. Seria mais ou menos assim. Eu vou pegar essa placa aqui, olha, e vou colocar ela aqui para que você possa ver. Tá vendo essa placa? Observa a quantidade de componentes eletrônicos existentes nessa placa. Pois muito bem, vou virar a placa agora para que você possa ver de uma outra posição. Então, isso é ângulo de visão. Isso aqui determina o estudo lógico de qualquer tipo de placa de alimentação, de qualquer tipo de equipamento, por uma técnica chamada análise de defeitos. Então veja só, componentes eletrônicos de um lado, interligação desses componentes pelo outro lado da placa. As duas situações você precisa conhecer inicialmente. A eletrônica básica é para você olhar para cada componente desse aqui e só na visualização. Não é saber se ele está bom ou se ele está ruim. É saber quem ele é. O que é que ele está fazendo ali? Quais são os defeitos que ele pode apresentar ali? E se ele apresentar um desses defeitos, qual é a característica? Qual é o sintoma que vai aparecer no equipamento lá na frente? Seja no som, na imagem, ou seja, a resposta que o equipamento vai te passar. Isso é eletrônica básica. Nós temos esse curso EAD, à distância. Você pode fazer esse curso comigo na sua casa, no conforto do seu lar. Veja como. Se você me contactar e optar por fazer esse curso de eletrônica básica, o curso são 20 aulas, 20 semanas. Toda semana você terá uma aula gravada em vídeo com a mesma clareza e com a mesma atitude que eu estou falando para você aqui. Explicando, desenhando, mostrando, medindo, testando cada componente individualmente. Mas como é que você vai ter acesso a esses componentes? É simples. Quando você opta por fazer esse curso comigo, eu te mando pelo correio um projeto como esse aqui. Chama-se Laboratório Protoboard. Protoboard. Pronto. Sabe para que serve? Para você associar os componentes aqui, interligá-los em série ou em paralelo, medir, testar, energizar. Olha, tem uma tomada elétrica da rede elétrica, tem um transformador de corrente que vai reduzir essa tensão para que você possa manusear sem risco, para que você possa do outro lado aqui, ó, pegar com a mão, tocar com os dedos, fazer interligação sem risco de acidente, sem risco de choque algum.
Tá entendendo? Então se você optar por fazer o curso de eletrônica comigo EAD, no pacote você recebe o laboratório protoboard feito por mim, pronto para você, ensinando como é que você usa, como é que liga, como é que testa, como é que faz qualquer coisa aqui. Você faz com o meu acompanhamento. De posse do laboratório protoboard, você também recebe no pacote os componentes eletrônicos que existem dentro do circuito para que você possa testar, medir, conhecer, ligar, interligar um ao outro, energizar, saber como funciona, ver o princípio de funcionamento de cada um. Então, recebe o laboratório para você fazer as práticas, recebe os componentes da eletrônica que fazem parte de todos os circuitos eletrônicos que você possa imaginar. Às vezes muda apenas o formato, o modelo, mas o componente, isso aqui é o conjunto dos componentes que formam um circuito eletrônico, para você conhecer um por um. Saber quem é, como é que testa, como é que mede, o que é que ele está fazendo, o que é que ele faz no circuito, como é que ele se comporta quando está energizado. Você vai receber no pacote um instrumento multímetro digital para que você possa fazer os testes, as análises, medir todos os componentes, porque com certeza onde você está provavelmente não tem loja de eletrônica, nem tem esses materiais. Você vai receber no pacote um ferro de solda para que você possa aprender a intervir numa placa como essa aqui, tirando e colocando componentes. É preciso saber trabalhar com essa ferramenta para fazer a soldagem ou a dessoldagem aqui atrás, ó, tirando e colocando os componentes. E você vai receber no pacote um instrumento chamado sugador de solda, para que você possa sugar, expelir do circuito a solda antiga, os pontos de solda aqui, ó, estou tocando com o dedo aqui, ó, tira com esse aparelho para colocar a solda nova, remover o componente, colocar outro componente no lugar. Então você recebe todos esses materiais no pacote para você fazer eletrônica básica comigo à distância em 20 aulas. Feito a eletrônica básica, se você gostar, se interessar e acreditar em você, no seu potencial, você pode fazer agora eletrônica avançada. Aí não, aí agora nós iremos para dentro dos circuitos. Já sabendo os componentes eletrônicos, conhecendo os componentes eletrônicos, sabendo medir os componentes eletrônicos, sabendo operar esses componentes com corrente elétrica, energizados ou não, sabendo utilizar instrumento multímetro, sabendo utilizar ferro de solda, sabendo usar sugadores de solda, ou seja, você já tem uma base muito bem feita, eis o nome, eletrônica básica. Já tem o básico. Se você tem o básico, nós podemos partir para o avançado. Aí no avançado agora é no equipamento. Aí agora você já vai poder abrir um equipamento de som, você já vai poder abrir uma televisão, você já vai poder abrir um Xbox, um PlayStation, você já tem condição de fazer uma intervenção numa placa de um computador, numa placa de qualquer que seja o equipamento, naturalmente, com a minha orientação. É mais um curso, é o curso avançado. São também mais 20 aulas, 20 semanas, entendeu? Que você pode e deve investir. Olha, quando você aplica o teu dinheiro em conhecimento, você não está gastando, você está investindo em você. Acredite no seu potencial. Eu tenho site na internet, é www.jbcursos.net. Acesse esse site, vê lá os cursos que eu ministro. Eu já ministro, como eu falei no início desse vídeo, sou professor há 23 anos e já dou aula por esse site desde 2012. Quero chegar até você. Tem lá o meu telefone, o meu número telefônico, o meu e-mail, né? Então, me procura. Manda um zap para mim, vamos conversar que eu posso ensinar eletrônica para você, ok? Um abraço aí.